já que você apelou para César, então você será ouvido por César. E aí, então, alguns dias depois, o rei Agripa chegou com sua irmã Berenice para visitar Festo. Durante a estadia deles, que ficaram vários dias lá com eles, ele discutiu o caso de Paulo com o rei. E aí, quando ele falou de Paulo para Agripa e sua irmã, o governador falou que queria então ouvir. Ele queria ter a oportunidade de ouvir Paulo. Porque, na verdade, o Festo ele não sabia o que escrever na carta que ele iria mandar para César. Então, ele pensou que, diante de Agripa, ele poderia falar algo e expor de alguma maneira que ele encontrasse algo para dizer, porque ele também não achava certo que mandasse Paulo para o imperador, para César, sem que ele tivesse nada para falar para ele, né? Tipo, uma carta meio que vazia. Ele não queria, ele queria apresentar algo coerente, né, para o imperador. E aí, então, aqui diz que ele falou para o Agripa, que é o governador, ele falou assim para ele, no 15: quando estive em Jerusalém, os principais sacerdotes e líderes judeus apresentaram acusações contra ele e pediram que eu o condenasse. Eu lhes disse que a lei romana não condena ninguém sem julgamento. E Paulo, sendo cidadão romano, né, ele queria um julgamento. O acusado deve ter a oportunidade de confrontar seus acusadores e se defender. E aí, quando eles vieram aqui para o julgamento, não me demorei. Convoquei o tribunal logo no dia seguinte, mandei chamar Paulo. Os judeus, porém, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Ele já estava esperando que eles o acusassem Paulo de algum crime que fosse cabida alguma pena. E eles não acusaram Paulo de nenhum desses crimes. Na verdade, eles falaram, era algo relacionado à sua religião, que era uma pessoa chamada Jesus, que eles julgavam estar morto, e Paulo dizia que estava vivo, pois ressuscitou, né? Nós sabemos que nosso Deus, Jesus Cristo, ressuscitou e está sentado à direita do Pai. E aí, o Félix, sem saber como investigar essas questões, perguntou então para Paulo se estava disposto a ir a Jerusalém. E Paulo disse que não, com certeza não. Porque ele já havia sido escoltado para vir para cá. Ele não queria novamente voltar para, como se para a boca do leão, né? E aí então ele apelou para o imperador, para César. E aqui ele diz, ó, que eu gostaria de ouvir este homem pessoalmente. Foi o Agripa que disse isso, né? Que queria ouvir Paulo pessoalmente. Festo então respondeu: amanhã você poderá ouvi-lo então novamente. Você novamente não, né? O Agripa ia ouvir ele pela primeira vez, que era o governador, e o Festo iria ter ocasião para poder falar, escrever o que dizer ao imperador. Isso está escrito no versículo 26. Mas vamos no 23, fala assim que Agripa e Berenice chegaram à sala de audiência com grande pompa, acompanhados de oficiais militares e homens importantes da cidade. O Festo então mandou trazer Paulo e em seguida disse: Rei Agripa e demais presentes, este é o homem cuja morte é exigida pelos judeus, tanto daqui como de Jerusalém. Então, quer dizer, os judeus se juntaram contra Paulo. E na opinião de Festo, ele não fez coisa alguma. Ele não fez para merecer a morte. Contudo, uma vez que apelou para o imperador, para que julgue seu caso, decidi enviá-lo a Roma. Não sei, porém, o que escrever ao imperador. Aqui ele relata que não sabe o que escrever para o imperador, pois não há nenhuma acusação clara contra ele. Por isso eu trouxe hoje diante dos senhores, especialmente do rei Agripa, para que depois de o interrogarmos, eu tenha algo para escrever. Ele queria algo para esclarecer a situação, pois não faz sentido enviar um prisioneiro ao imperador sem especificar as acusações contra ele. Então aqui ele não encontrava nada de real.
para acusar Paulo. E, na verdade, ali não era uma questão física real, né? Era uma questão espiritual, uma guerra espiritual. Paulo estava enfrentando uma guerra espiritual com relação a isso. E quantas vezes nos dias de hoje, em muitas questões e em muitas situações, nós não sabemos explicar o que nós estamos passando, o que está acontecendo com aquele dia, ou com aquela semana, ou com aquele mês. Nós não temos uma explicação lógica para o que está acontecendo. E isso está acontecendo no mundo espiritual que nós não sabemos explicar o que está acontecendo. E é exatamente nesses momentos que nós precisamos nos abastecer de oração, de leitura da palavra, estar com os ouvidos aguçados ainda mais para o Espírito Santo, para a gente poder entender algumas coisas e perceber. Na nossa percepção, o Senhor vem e é como que ele disparasse um alarme para a gente, para que a gente possa ficar alerta, atento àquilo. E eu acredito que Paulo tinha essa sintonia, né, com o Senhor. E além disso, ele era um erudito, né? Sabia muitas línguas, como foi dito nos capítulos anteriores, e ele estava pronto, né, para discursar, para falar, para se defender. E nós precisamos também aguçar a nossa sabedoria, a nossa inteligência. O Senhor, que é um Deus bom, ele insiste e diz que se nós não sabemos como orar como convém, nós devemos pedir a ele, que ele nos ensina como orar. Ele também nos dá sabedoria. E ele aguça, né, o nosso sentido, o nosso espírito, para que o Espírito Santo venha estar conectado com o nosso espírito e o nosso espírito venha comandar a nossa alma, o nosso corpo. A palavra fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E nós devemos sim subjugar nossa carne com jejum, com oração, para que a cada dia o nosso espírito esteja forte e nós venhamos desenvolver em nós, a cada dia mais, apurar o senso e que o fruto do Espírito esteja pronto, desenvolvido em nós, para que a gente possa, no dia mau, estar prontos, como diz em Efésios, revestido com toda a armadura do Senhor, para resistir no dia mau e orando em todo o tempo. Então, através da oração, o Senhor quer que nós venhamos estar sintonizados com Ele, para que no dia que, como aconteceu com Paulo aqui, que nós possamos estar atentos, porque aqui não tinha nada real. Pela boca do governador, ele dizia: eu não acho nada, não estou achando nada aqui para acusar ele, nada real. As coisas que eu pensava que eles iriam dizer a respeito de Paulo para o condenar, ninguém falou nada a respeito disso. Na verdade, estão falando outras questões. E ali era uma questão espiritual, que eles estavam querendo acusar Paulo e condenar ele ali. E este capítulo, então, ele vai para o próximo, né? Perdão. No capítulo 26, vai ser discorrido a respeito desse assunto. Mas eu chamo a atenção das irmãs, né? Dos irmãos, daqueles que vão ouvir essa questão no futuro, para a questão de estarmos atentos com o Espírito Santo e prontos a desenvolver no Senhor as aptidões necessárias para reconhecer o que é da carne, o que é do espírito e o que é as situações da vida, as situações do que vão ser colocadas pelo nosso inimigo, pelo inimigo da nossa alma. Então nós precisamos estar atentos. Nos próximos capítulos de Atos vai ser discorrido a respeito de, na verdade, são os capítulos mais conhecidos, né, da palavra, são os próximos. Existe tem várias pregações no YouTube
que fala sobre a tempestade, a cobra e a ilha. E se vocês tiverem oportunidade de ouvir nos próximos dias, ouçam. É bem enriquecedor. E ela nos chama a atenção para essa situação que eu estou falando com vocês. Mas o Senhor me chama a atenção aqui para essa guerra espiritual. E em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, fala assim: o Espírito produz este fruto. Então é como se fosse uma tangerina que tivesse vários gomos. Então fala: o Espírito produz este fruto. E neste fruto está amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio. São nove gomos esse fruto. E se a gente pegar cada um deles, eles na sua característica própria, já é algo assim bem amplo, porque o amor, nós precisamos desenvolver o amor de uma maneira forte no nosso coração. E o nosso Deus, ele é um Deus que ama incondicionalmente. Ele ama todos. E nós precisamos buscar este amor do nosso Pai. Como nós devemos amar? Como amar o próximo? Como amar a nós mesmos? Como estar fortes? Nós precisamos buscar isso no Senhor. E a alegria. Diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós temos que buscar isso. Como nós podemos alegrar o coração do Pai para ele estar alegre? E aí a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor precisa estar desenvolvida dentro de nós de uma maneira tão forte que quando nós passarmos por um período de problemas, um período de transtornos aqui na Terra, mesmo assim nós estarmos alegres. Como o salmista Davi dizia: porque está batido a minha alma, porque se perturba dentro de mim, você ainda o louvará. Ele mesmo falava para a alma dele: você o louvará. Durante alguns períodos da minha vida, eu citava esse salmo e falava para minha alma. Olhava no espelho, muitas vezes, e dizia: bobinha, isso vai passar. Você ainda vai louvar o Senhor. Você vai se lembrar deste dia aqui, de tribulação que você está passando. Isso vai servir para testemunho no futuro. Então, nós precisamos estar com a nossa mente linkada com o Senhor para que Ele venha nos lembrar dessas situações e que nós possamos entender que o que nós passamos aqui é uma leve e momentânea tribulação. E essa leve e momentânea tribulação, ela produz frutos, ela produz em nós força para ir adiante. Ela produz a esperança a temperança, e aí vai. Tem alguns versículos fortes que chamam nossa atenção a isso. E nós precisamos estar com a nossa mente linkada ao Senhor para que nós venhamos lembrar desses versículos. E quando lembrarmos dele, nós vamos falar ele com autoridade. Jesus, quando foi tentado ali no deserto, quando foi levado para ser tentado ali no deserto, após um jejum, ele estava num jejum de 40 dias, o inimigo, ele queria ali, e ele lutou com o Senhor, citando a palavra. E Jesus, ele foi lá e venceu mediante a palavra também. E nós precisamos estar falando a palavra do Senhor também para a gente poder vencer. Como aqui diz, paz, o terceiro item do fruto do Espírito. Nós precisamos buscar essa paz que excede todo o entendimento. O Senhor, ele pode nos dar paz mesmo num momento de tribulação. A paciência, precisamos estar envolvidos com paciência, nós precisamos ter essa paciência. A amabilidade, buscar do Senhor a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio.
a palavra diz que quem consegue dominar a sua língua, consegue dominar o corpo todo. E a língua ela é responsável por trazer vida e trazer morte, né? Há morte e vida no poder da língua. E que nós venhamos pedir ao Senhor que a nossa boca, a nossa língua seja usada para trazer vida, para trazer esperança, para trazer amor à nossa família, aos nossos conhecidos, aos nossos vizinhos, aos nossos parentes, a pessoas que nem nos conhecem e de repente vão nos conhecer. E nós venhamos trazer essa esperança a muitos. Se uma pessoa diz que já passou por essa situação e conseguiu vencer, nós podemos nos apropriar disso e dizer: se ela conseguiu vencer, nós também conseguimos. Nós também podemos conseguir isso. E aqui, logo na sequência, fala a respeito de não há lei contra essas coisas. Não há lei. No versículo 24 fala: aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificam as paixões e os desejos da sua natureza humana. É o 24 de Gálatas 5. E ele fala assim: uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando os outros. E aí, quando o Senhor fala dessas direções para nós sobre o fruto do Espírito, que nós precisamos nos fortalecer com isso, nós precisamos dar ouvidos. Logo abaixo ele fala: não se deixem enganar, ninguém pode zombar de Deus. O Senhor nosso Deus, ele é um Deus que ninguém pode zombar dele. Se ele diz a nós que nós podemos nos fortalecer diante dos gomos do fruto do Espírito, com certeza nós podemos. E nós precisamos entender, estar com a mente de Cristo. Nós, todos aqueles que são nova criatura, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Se tudo se fez novo, nós precisamos andar de acordo com essa nossa nova natureza. Essa nova natureza que nós temos, nós precisamos andar de acordo com ela e não com a antiga. Paulo, por diversas vezes, ele foi tentado ali a dizer coisas. Vimos até num capítulo anterior que ele disse, né, contra ali o sacerdote, ele falou algo e logo ele se arrependeu, ele voltou atrás e falou: não sabia que eu estava falando com autoridade. Então, muitas vezes nós, na nossa carnalidade, diante de algo, diante de uma situação, nós somos a pessoa te tira do sério. As pessoas querem te tirar do sério. Então, muitas vezes a carne quer te tirar do sério, o nosso inimigo quer te tirar do sério e as situações da vida quer te tirar do sério. Muitas vezes na nossa fala, na nossa eloquência, né, na maneira de nós dizermos, nós repetimos algumas coisas. E é para a gente prestar atenção. Até a própria palavra, a própria Bíblia repete algumas questões. E quando eles repetem isso, na cultura hebraica, quando acontecem essas repetições, é para se chamar a atenção, é para se fortalecer aquela fala. Quando foi dito algo e se repete, é para ser fortalecido isso ainda mais. É uma questão para ser chamada a atenção. E por diversas vezes na palavra, na Bíblia toda, o Senhor ele nos chama a atenção. Muitas vezes ele chama de filhinhos. Filhinhos, eu vos chamo novamente a atenção. E ele vai lá e retoma um assunto. E essa questão aqui de
essa guerra espiritual que Paulo estava enfrentando, que é o que nós podemos observar nesse capítulo 25, é para chamar a nossa atenção que nós, nos dias atuais, tanto nos dias de antes como nos de agora, essas acusações que eles faziam contra Paulo, que não era encontrado por nenhum deles, situações, perdão, não era nada real, era algo espiritual ali, né, que envolvia aquela questão, e ele foi ouvido por diversas autoridades, Paulo, diversas autoridades. E aqui ele apelou até para César, né, que era a autoridade superior. E ali, enquanto ele estava diante do governador, ele vai, no próximo capítulo, ele vai estar diante do governador, né, para ouvir ele. E Festo vai aproveitar a situação para escrever a carta, né, para César. E ali, essa situação toda que Paulo estava envolvido nessa situação, que nós possamos pegar isso como exemplo para os nossos dias atuais. Quando você estiver envolvido num dia mal, quando você estiver envolvido num dia tribuloso, que você possa se lembrar das coisas que o Senhor diz na palavra, que diante do dia mal você possa estar revestido com a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, que você esteja cingido com o cinturão da verdade, com a couraça da justiça, com o capacete da salvação, com todos os itens da armadura, que está lá em Efésios 6. E orando em todo o tempo, que você possa estar orando em todo o tempo, para que o seu sentido esteja aguçado, esteja linkado com o Espírito, e o Espírito possa te mostrar e fazer com que você entenda e venha discernir. É Efésios 6, versículo, acho que 10. Que você esteja forte, lá fala, na armadura de Deus. Que esteja forte no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra estratégias do diabo. E o que eu chamo a atenção para vocês, chamo a sua atenção, chamo a minha atenção, hoje o que o Senhor nos chama é que nós venhamos estar fortalecidos, fortes para resistir o dia mau. Nós não precisamos orar e pedir, Senhor, me manda o dia mau. Não. Nós sabemos que o dia mau virá. O Senhor diz na oração dele, Pai, eu não vos peço que os tireis do mundo, mas que eles possam estar revestidos. É como se o Senhor dissesse e orasse por nós, que eles possam estar revestidos com o teu poder para resistir o dia mau. E o nosso Deus, ele nos dá todas as estratégias, todas as artimanhas, ele nos dá tudo que é necessário para que a gente venha estar revestido. E como nós podemos nos apropriar de tudo isso que o Senhor nos dá? Através da oração. Nós podemos orar e dizer, Pai, eu não sei orar como convém. Me ensina. Pai, por favor, me ajuda. Nós podemos orar. Através da nossa oração, nós podemos pedir ao Senhor, Senhor, vem, me orienta. Como resolver esta questão? O Senhor, através de pregações, através de orientações, através de fala de irmãos, através de tantas situações, ele vem
e vai nos direcionando para o caminho que nós devemos ir. É como se ele pegasse em nossas mãos, como nós pegamos muitas vezes na mão de crianças pequenas, falamos: por aqui, filhinho. Para atravessar uma rua perigosa, nós seguramos forte na mão dessa criança e falamos: por aqui. Muitas vezes a criança não quer andar, a gente se pega pelos braços e leva essa criança. E o Senhor, ele faz a mesma coisa. Ele pega pelas nossas mãos e nos conduz. E nós precisamos estar alertas, atentos, para que quando ele estiver nos conduzindo e dizendo: ó, filha, por aqui, faça assim. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos aguçados, sintonizados para o Espírito, para que nós venhamos entender quando é uma luta da carne, quando é uma tentação vinda através da situação atual, do mundo atual, e quando é nosso inimigo, para que a gente possa saber com quais armas nós vamos lutar, com quais armas nós vamos pelejar. E nós precisamos estar com essas armas no nosso alforje. Quando foi dito ali para um rei pegar as flechas da aljava e atirar, ele foi ali, atirou uma, duas, três. Ele não atirou numa sequência todas as flechas que ele tinha. Ali o profeta, quando disse para ele que ele deveria ter atirado todas e assim ele iria ser livre dos seus inimigos, ele não atirou. Eu não sei se dentro do coração dele ali ele estava temeroso, eu não sei se ele estava com receio, eu não sei se ele estava sem forças para atirar todas as flechas. Eu não sei se o sentido dele estava aguçado para isso, mas que nós hoje, tendo a Bíblia nas nossas mãos, porque eles não tinham acesso a toda ela. Eles tinham acesso a parte dela. E ela era via oral, né? Era pela fala, muitas vezes. Muitos deles eram orientados. Hoje nós temos, além da Bíblia, temos livros, temos a internet, que você tem uma dúvida, você vai ali, rapidinho você faz uma pesquisa e te vem à tona o que aquela pessoa estava querendo dizer. Você pode ouvir pregações diversas a respeito de um mesmo tema para você estudar. Vai da sua maneira de pesquisar. E nós precisamos estudar, estar atentos. Nós precisamos pegar todos os recursos que nos são dados e utilizar esses recursos de uma maneira sábia, de uma maneira inteligente, buscar conhecimento, para na hora exata você ter essas armas para poder resolver seu problema. Amém? Gostaria de fazer uma oração para a gente terminar. Alguma das irmãs quer comentar alguma coisa? Quer falar algo antes da oração? Amém. Vamos orar então. Pai, a tua palavra foi lida. O Senhor, nós discorremos a respeito do assunto conforme o Senhor orientou, que nós permitiu que nós fizéssemos. E nós pedimos nesta manhã. Pedimos, Senhor, eu peço, ó Pai, pela vida de cada um de nós que aqui está nessa sala. Peço pela família de cada um. Peço, Senhor, por seus vizinhos. Peço pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. Peço, Senhor, a Ti, que o Senhor nos abra o entendimento, que o Senhor aguce o nosso sentido, para que a cada dia nós venhamos estar
despertos, aptos para falar da tua palavra. Que o Senhor possa nos ensinar, tanto a nós que aqui estamos, como aqueles que vão ouvir essa palavra no futuro. Que o Senhor possa os guardar e os livrar de todo mal. Senhor, que nós venhamos poder orar todos os dias pela manhã, pedindo que o Senhor nos livre do mal, porque o Senhor conhece o todo do mundo espiritual. Hoje nós vemos como que por espelho, o Senhor afirma na tua palavra e nós entendemos assim. Mas no futuro, nós vamos conhecer um todo como o Senhor vai nos orientar, o Senhor vai nos guiar pela eternidade e nos ensinar. Eu creio assim. E que hoje o Senhor possa abrir nossa mente, abrir o intelecto de cada um, despertar-nos para ouvir a tua voz, despertar-nos, Senhor, para estar linkados com o teu Espírito, que o teu Espírito venha governar sobre nossa alma, sobre o nosso corpo, que nós venhamos aprender como fortalecer o nosso espírito, porque a tua palavra diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, e que nós venhamos estar com o nosso espírito forte, para que ele venha governar sobre a nossa carne, e nós, sendo novas criaturas que somos, que nós possamos ser guiados pelo teu Espírito. Que o Senhor possa nos ensinar a cada dia como proceder, como vencer as tentações, como vencer, Pai, todas as agruras deste mundo. Ensina-nos, Senhor, guia-nos, guia-nos pelas veredas da justiça por amor do seu nome, como disse o salmista Davi. Ah, Senhor, guia-nos, guia-nos mansamente a águas tranquilas. Refrigera nossa alma. Quantas vezes, Senhor, estamos passando por períodos tenebrosos? Quantas vezes estamos passando por um deserto em que o calor é forte, em que o calor quer nos destruir? Mas, Senhor, não vamos ser destruídos, porque o Senhor é a nossa destra, o Senhor é o nosso braço forte, o Senhor é o Senhor dos exércitos, que luta a nossa causa. E o Senhor, na tua palavra, diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele venceu a morte. Ele venceu todas as coisas. E muitas vezes, só de pronunciar o nome de Jesus Cristo, tudo muda. Tudo muda. Quantas vezes, em quantas situações, a única oração que nós sabíamos fazer, eu mesmo, era só clamar o nome de Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. E ali por diversas vezes eu repetia o nome de Jesus. E a situação foi vencida. Me lembro de um testemunho que o Senhor fez-me lembrar naquela situação que meu sogro com 99 anos estava passando por uma cirurgia no cérebro. E eu clamava ali, Jesus, 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 fora daquela sala de cirurgia, e o Senhor trouxe a vitória. Ele saiu daquela cirurgia vitorioso, ficou bem, depois daquela cirurgia. E nisso já se passaram 3 anos depois daquela cirurgia. Ele continua forte. E o Senhor prova com isso que o Senhor é quem dá e quem tira a vida. O Senhor é quem cuida de nós. E eu te peço, Senhor, que o Senhor fortaleça a fé das minhas irmãs, fortaleça a fé de quem estiver ouvindo esta oração, e que eles venham se firmar em ti e crer que o Senhor tem poder. O Senhor tem poder na terra, nos céus, embaixo da terra. Foi-lhe dado este poder. E obrigada, Senhor, obrigada por fortalecer a nossa fé e ensinar-nos que nós podemos pedir ao Senhor, e o Senhor com certeza nos alcançará, nos ajudará, há de nos livrar de todo o mal, como a oração do Pai Nosso diz. E eu te agradeço, Senhor,
nesta manhã. Guia-nos durante este dia, guia-nos, Senhor. Guia-nos e nos orienta como fazer, como proceder. Obrigada, Pai. Amém. Amém, glória a Deus. Queria dar boas-vindas aí para Thaís. Apresenta aí, Thaís, ao grupo, se você puder se apresentar. Thaís? A Thaís é uma ex-funcionária minha, né, lá da loja, uma ex-colaboradora. E, para honra e glória do Senhor, né, através dos nossos devocionais, ela aceitou Jesus e ela está com sede de buscar o Senhor. Eu convidei ela para vir para esse grupo, porque ela está querendo mais, né? E aí ela queria um devocional, um estudo bíblico. Eu falei, vem para cá, aqui é o melhor lugar para você estar. Seja bem-vinda, Thaís. Deus Que abençoe. bênção, bem-vinda. Bom dia, meninas. Deus abençoe nosso dia. Bom dia. Depois ela entra, deve estar. Não quer falar hoje. Então, bom dia para vocês. Vou sair aqui. Um abraço a todas. Até amanhã. Até Bom amanhã. dia, paz.